Olá! Hoje iremos falar um pouquinho sobre a sociologia e vida de Hugo Mustenberg, um dos maiores sociólogos e cientistas que já passou pelo nosso mundo. E esse trabalho será apresentado por eu que vos falo, Daniel Oliveira Rodrigues, Giovanni Modesto da Silva, Marcelo Ribeiro Campos e Rubens Everton Costa Ferreira. Bom, para conhecermos o pensamento e ensinamentos de Hugo Mustenberg, precisamos primeiro conhecer a sua história. Mustenberg, nascido em 1863 na Alemanha, onde passou toda a sua infância, teve um mal súbito em 1916, tendo assim uma morte trágica aos seus 53 anos de idade. A família de Hugo Mustenberg tinha um amor intenso pela arte e pela ciência. O desejo de seus pais era que Hugo estudasse artes e se tornasse pintor e escritor. Porém, depois de perder sua mãe e logo em seguida seu pai, ainda na sua juventude, Hugo Mustenberg mergulhou de cabeça no mundo da ciência, tendo tempo depois se matriculado em medicina na Universidade de Leipzig, onde adquiriu um grande interesse pela área de psicologia, que se intensificou ainda mais depois que conheceu William Wundt, o seu professor e mentor, que juntos desenvolveram o primeiro laboratório experimental de psicologia. Já no início de sua carreira, Hugo foi professor na Universidade de Freiburg, onde por meio de suas obras conheceu William James, que ficou tão impressionado com o jovem Hugo que o convidou para ser professor na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde assumiu o laboratório de psicologia da universidade e foi eleito o presidente da American Psychology Association, a APA. Hugo sofreu grandes críticas, muito por conta de suas ideias e pensamentos inovadores, principalmente durante a Primeira Guerra, onde foi até acusado de ser espião alemão. Mesmo com essas críticas, Hugo Mustenberg desenvolveu grandes estudos, como o estudo da psicologia aplicada, a teoria da vocação, pensar, sentir e fazer, as bases para a seleção de pessoal e publicidade no meio empresarial e industrial, e além das contribuições para a psicologia influencer, deixando assim um grande legado que vemos até os dias atuais, onde poderemos ver mais a fundo agora nos próximos capítulos do vídeo. Dando continuidade à filosofia e às contribuições de Mustenberg. Sobre a filosofia, Hugo Mustenberg foi um americano que viveu entre 1863 e 1916. Ele era conhecido por sua abordagem pragmática em psicologia e interesse em aplicar os princípios da psicologia em diversas áreas, como industrial, a organizacional, a jurídica e também no cinema. Mustenberg foi o primeiro psicólogo a reconhecer a importância da psicologia no contexto do trabalho da indústria. Em sua obra de Psychology and Industrial Efficiency, ele argumentou que a psicologia poderia ser aplicada para melhorar a eficiência e produtividade das organizações. Além disso, Mustenberg também fez contribuições no campo da psicologia jurídica. Em sua obra On the Inside, ele explorou como a psicologia poderia ser aplicada ao sistema legal. Mustenberg argumentou que a memória humana é falível e suscetível a distorções, e isso tem um significado importante para a confiabilidade dos testemunhos. Ele também examinou questões relacionadas à sugestionabilidade, detecção de mentiras e avaliação psicológica de acusados e testemunhas. Além de seus trabalhos na psicologia industrial e jurídica, Mustenberg também interessou na aplicação ao cinema. Ele acreditava que o cinema poderia ser uma ferramenta poderosa para estudar e influenciar as emoções e as semelhanças humanas. No livro The Photoplay, ele explicou como a psicologia poderia ser aplicada na produção de filmes. Ele instigou questões como o papel da montagem, da iluminação e da música na criação de emoções e a forma de como o cinema poderia ser usado para influenciar as atitudes e o comportamento das pessoas. Olá a todos. Falando sobre a psicologia organizacional e do trabalho, sabemos que Mustenberg foi um dos pioneiros da psicologia. Ele sempre reconheceu a importância da seleção adequada das pessoas nas organizações, nas empresas, entidades, enfim. E desenvolveu técnicas para avaliar as suas habilidades e suas aptidões. Esse trabalho que ele teve destacou a relevância da psicologia na gestão de recursos humanos, o conhecido RH, promovendo eficiência e produtividade no ambiente de trabalho.
Já a psicologia forense, ele aplicou princípios psicológicos para melhorar a justiça e até a precisão nos sistemas legais. Também desenvolveu técnicas de entrevista e análise do testemunho para obter mais informações confiáveis das testemunhas e até dos suspeitos. Falando no quesito da psicologia aplicada ao cinema, Mustenberg reconheceu o seu potencial como uma forma de mídia que poderia influenciar as emoções e o comportamento dos espectadores. Ele analisou a relação entre a percepção visual, a atenção e até a emoção na experiência cinematográfica. Suas ideias sobre a psicologia no cinema tiveram um impacto longínquo, duradouro na produção cinematográfica até os dias de hoje, influenciando aspectos como a montagem, a narrativa, a utilização de efeitos especiais e até a criação de emoções intensas nos ouvintes e espectadores. A influência na psicologia moderna ou atual de Mustenberg é evidente em sua abordagem pioneira da psicologia aplicada. Suas contribuições nas áreas da psicologia organizacional, do trabalho, na forense e aplicada ao cinema ajudaram a estabelecer bases sólidas para o desenvolvimento desses campos, fornecendo conhecimentos teóricos e práticos que continuaram a ser relevantes e influentes até os tempos atuais e tempos modernos. Mustenberg foi um influente psicólogo alemão e teve um papel significativo na psicologia como uma ciência aplicada. Ele contribuiu de várias maneiras para a aplicação desses princípios psicológicos em áreas práticas, como a psicologia industrial. Ele foi o pioneiro nesse campo. Ele aplicou esses princípios psicológicos experimentais ao estudo do comportamento humano e no contexto das organizações e do trabalho. Então ele acreditava que a psicologia poderia ajudar a melhorar a eficiência e a produtividade dos trabalhadores. Na jurídica, ele explorou como esses princípios poderiam ser aplicados no sistema legal. Ele argumentava que a psicologia poderia fornecer percepções valiosas sobre a natureza humana e o comportamento individual e poderia ser muito útil no contexto jurídico. Na educação, ele defendia a aplicação desses métodos para melhorar a eficácia do ensino e a compreensão dos processos envolvidos na aprendizagem. A aplicação de testes psicológicos, ele foi um dos primeiros a utilizar esses testes psicológicos como ferramentas de avaliação. Então, ele desenvolveu várias técnicas de teste, incluindo os testes de inteligência e personalidade, onde ele defendia o uso deles como instrumentos científicos para medir os traços psicológicos, tanto em contextos clínicos quanto aplicados. O legado de Mustenberg é muito significativo. Mesmo após a sua morte, os seus trabalhos continuaram a influenciar a psicologia aplicada e a psicologia forense, que ainda são estudados até hoje. Então, as suas ideias foram pioneiras sobre a aplicação da psicologia na vida prática e ajudaram a estabelecer a psicologia como uma disciplina relevante e útil em diversas áreas da sociedade. Foi um defensor da psicologia experimental e fez várias contribuições para a metodologia e os métodos de pesquisa nessa área. Então, onde as ideias sobre a importância da observação cuidadosa e a mensuração objetiva e a experimentação controlada vieram influenciar o desenvolvimento da psicologia experimental e da psicometria. A psicologia aplicada à tecnologia, ele estava interessado em explorar como ela poderia ser utilizada ao uso da tecnologia e a interação humano-máquina. Embora as ideias tenham sido desenvolvidas ainda mais por outros pesquisadores após sua morte, ele foi pioneiro nesse campo e influenciou o desenvolvimento da psicologia da interação humano-máquina. Então, muitas dessas ideias de Mustenberg continuaram a se desenvolver e a influenciar outras áreas da psicologia após sua morte. Por isso é importante ressaltar que algumas das suas ideias foram contestadas e evoluíram com o tempo. Então isso mostra que a psicologia é uma disciplina em constante desenvolvimento e as teorias e ideias estão sempre sujeitas a críticas, revisões e novos avanços.